Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as comparações de frações. Se você observar no seu livro, na página 6 de matemática, você vai encontrar lá umas questões em que lá eles faz a comparação de números decimais, de números fracionários. Então, para você poder fazer as comparações entre as frações, nesse caso nós estamos falando sobre frações, para poder você fazer essa comparação de frações, você precisa saber de 3 casos de frações para você fazer a comparação. Olha só, primeiro caso, frações com o mesmo denominador. Olha só, temos aqui 2 exemplos. No exemplo, nós temos aqui a comparação de 2 frações. Primeiro exemplo, segundo exemplo. Olha só, toda vez que tiver frações com o mesmo denominador, a maior fração será a que tiver o maior numerador. Lembre-se que quem fica aqui em cima é o numerador e quem fica embaixo é o denominador. Então, nesse caso, nós temos aqui 2 frações onde os denominadores são iguais. Eu falei anteriormente que a maior fração vai ser aquela que tem o maior numerador. Então, nesse caso, 7/5 é maior do que de 3/5, tá certo? Olha só o próximo. Temos aqui então 2 frações onde os numeradores são diferentes e os denominadores são iguais. 5/8 vai ser maior do que 2/8, porque além de ser denominadores iguais, o numerador da primeira fração é maior do que o numerador da segunda fração, tá certo? Olha só o próximo. O segundo caso são as frações com o mesmo numerador. Então, toda vez que tiver frações com o mesmo numerador, a maior fração será a que tiver o menor denominador. Olha só, temos aqui 2 exemplos novamente. Então, nesse caso, em cada caso, as frações possuem o mesmo numerador. Aqui é 5 e aqui também é 5, ou 6, aliás. Então, se eu for observar essas 2 frações, a maior fração vai ser aquela que tiver o menor denominador. Olha só, temos aqui 5/4 e 5/6. A maior fração entre essas duas é 5/4 porque possui o menor denominador. Além disso, os numeradores são iguais. Olha só o próximo exemplo. Temos aqui 6/5 e 6/7. Os numeradores são iguais. Então, já que os numeradores são iguais, a maior fração vai ser aquela que tiver o menor denominador, que nesse caso aqui é o 5. Então, 6/5 é maior do que o 6/7. Já no terceiro e último caso, nós vamos ter frações com numeradores e denominadores diferentes. Então, para eu poder verificar qual dos dois é o maior, eu vou ter que aplicar o MMC. Então, devo lembrar desse assunto lá do ano anterior, que é do sexto ano. Então, o que eu vou fazer? 2 frações e eu vou fazer a redução dessas 2 frações ao mesmo denominador. Então, para que eu possa fazer esse processo, eu vou determinar o MMC de 3/4 e a partir daí eu vou obter frações equivalentes a essa. Aí eu vou cair no caso de frações com o mesmo denominador, aí eu vou utilizar o primeiro caso, tá legal? Olha só. Então, o primeiro passo é determinar o MMC de 3/4. Então, o MMC de 3/4 eu vou fazer então a partir do processo de decomposição em fatores primos. Então, nesse caso aqui, eu vou iniciar com 2, porque dá para eu dividir o 4 com 2. Se eu dividir o 4 com 2, vai ser então o 2. Não dá para eu dividir o 3 com 2, então vou repetir o 3 aqui embaixo. Ainda dá para dividir o 2 com 2, então vou repetir o 2 aqui embaixo novamente. Então, se eu dividir o 2 com 2, vai ser 1. E vou repetir o 3 novamente. Aqui embaixo agora é 1, ainda falta o 3. Então, o próximo número primo que eu vou colocar aqui debaixo do 2 vai ser o 3. Então, se eu dividir o 3 com 3, vai ser 1. E vou repetir o 1 que estava aqui em cima, aqui embaixo.
Então, eu apliquei aqui o processo de decomposição em fatores primos do número 3 e 4. Então, o MMC entre o 3 e o 4 nada mais é do que o 2 vezes o 2 vezes o 3. Se eu multiplicar o 2 com 2 e depois com 3, nós vamos ter então o 12. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Olha só. Então, o MMC entre o 3 e o 4 é 2. O que eu vou fazer? Já que aqui eu estou trabalhando com duas frações, então eu vou obter duas frações equivalentes a essas frações aqui que eu tenho, onde os denominadores dessas duas frações vai ser 12. Então aqui eu vou ter uma fração que corresponde a essa fração, e aqui eu vou ter outra fração que corresponde a essa outra fração. Olha só, então aqui vai ser 12 e aqui também vai ser 12. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 12 dessa fração, vou dividir com 3 e depois vou multiplicar com 2. Então, 12 dividido para 3 é 4. E 4 vezes 2 é 8. Então aqui o numerador vai ser 8. Olha só, o próximo. Vou pegar o 12 e vou dividir por 4. Então, 12 dividido para 4 é 3. E 3 vezes 3 é 9. Então, o numerador dessa outra fração é 9. Perceba que aqui nós temos duas frações onde os denominadores são iguais. Então, eu vou usar o caso que eu utilizei anteriormente, que é o primeiro caso, que é frações com o mesmo denominador. Então, toda vez que tiver frações com o mesmo denominador, a maior fração vai ser aquela que possui maior numerador. E nesse caso aqui, o maior numerador é o 9. Então, 9 dozeavos é maior do que o 8 dozeavos. Então, o que acontece? Inicialmente eu tinha 2/3. Então, a partir do processo de MMC, eu obtive outra fração. Essa fração aqui ela é equivalente a essa. E essa outra fração aqui ela é equivalente a essa outra fração. O que seria ser equivalente? Se eu dividir o 2 com 3, vamos ter então aproximadamente 0,6. E se eu dividir o 8 com 12, vamos ter também aproximadamente 0,6. Então, os quocientes são iguais. Então, já que os quocientes são iguais, tanto dessa fração quanto dessa outra fração, então eu posso dizer que essas duas frações elas são equivalentes. A mesma coisa também eu faço com essa outra fração. Elas são equivalentes, porque se eu dividir o 3 com 4, o quociente é 0,75. Se eu dividir o 3 com 12, também vai ser 0,75. Você pode até testar aí. Então, eu posso dizer que 3/4 é equivalente a 9 dozeavos. Nesse exemplo de baixo, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Perceba que os numeradores e os denominadores são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os denominadores, que nesse caso aqui é o 5 e o 4, e a partir daí eu vou determinar o MMC entre o 5 e o 4. Vamos ter aqui o 4 e o 5. Vamos fazer aqui então o processo de decomposição em fatores primos. Eu posso iniciar então esse processo com o 2, né? Que é o menor número primo. Dá para dividir o 4 com 2, né? Se eu dividir o 4 com 2, vai ser então o 2. Então, vou colocar o 2 aqui embaixo. Não dá para dividir o 5 com 2. Então, vou repetir o 5. Ainda dá para dividir o 2 com 2, né? Então, eu vou colocar o 2 aqui embaixo. Se eu dividir o 2 com 2, vai ser 1. E repete o 5. Perceba que aqui embaixo ficou 1, então eu posso passar para o próximo número primo. O próximo número primo seria o 3. Se eu colocar o 3 aqui embaixo, não vai dar para dividir o 5 com 3.
Então vou passar para o próximo número primo, que é o 5. Então aqui vai ficar o número 5. Vou repetir então o 1 aqui embaixo e vou dividir o 5 com 5. 5 dividido para 5 é igual a 1. E aqui finaliza o nosso processo de decomposição em fatores primos. Então, o MMC entre o 4 e o 5 é o produto do 2 com 2 e com 5. 2 vezes 2, 4. Deixa eu organizar aqui embaixo. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 5 é igual a 20. Esse MMC que nós obtemos aqui, eu vou utilizar ele para ser o denominador das duas frações equivalentes a essa aqui. Então aqui eu vou ter uma fração e aqui eu vou ter outra fração. O denominador de cada fração vai ser 20. Então vai ser aquele processo. Se eu dividir o 20 com 5, vai ser então 4. Se eu pegar o 4 e multiplicar com 2, vai ser 8. O próximo. Se eu dividir o 20 com o 4, vai ser então 5. E 5 vezes 3 é 15. Olha só. Temos aqui então as frações equivalentes a cada uma dessas frações que nós temos aqui, que é do exemplo. Perceba que a partir do processo de decomposição em fatores primos, eu obtive aqui então as frações equivalentes a essas outras frações, onde os denominadores são iguais. Então aqui eu vou poder utilizar o primeiro caso que eu falei anteriormente, que são as frações com o mesmo denominador. Então, já que as frações possuem o mesmo denominador, a maior fração será aquela que possui o maior numerador. Então, nesse caso, essa aqui ela é a maior fração. Então, 15 20avos é maior do que 8 20avos.